Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o Camilhoteca e vamos para um vlog especial da leitura de catábases, como vocês quiserem chamar. Então, faz um tempo que eu não apareço aqui, viciada em falar isso, né? Mas eu queria muito registrar a leitura do meu segundo livro da Kwang, inclusive uma coincidência aí que aconteceu, eu até agora só li um livro dela, que foi Yellowface, Impostora, e eu li exatamente há um ano. Foi o livro que eu tava lendo quando eu fui pra Bienal de São Paulo, e até agora foi a minha única leitura dela, por mais que eu tenha tanto Pop War quanto Babel na estante, eu nunca peguei pra ler. Mas temos aqui o lançamento, estou participando aí de uma Buddy Read, então lerei oficialmente esse livro. Já comecei, mas não andei muito na leitura, até porque eu queria ir registrando aqui e conversando com você sobre essa história. O que eu sei sobre esse livro? Eu sei que a Kwang tende a escrever coisas focadas aí nesse mundo acadêmico, que é uma coisa que tá muito presente em Babel e que vai se repetir aqui. Sei que a única leitura que eu fiz dela, que foi a Impostora, é um livro meio fora da curva das coisas que ela escreve, então eu estou esperando uma coisa bem diferente e eu vi que... Eu li até agora 2 capítulos, se eu não me engano, eu acho que foi. E eu vi já nesses capítulos o quão diferente é a narrativa já de Impostora, o tom é diferente, a construção aparentemente já é bem distinta, então o que eu sei efetivamente sobre isso aqui, tá? Pouquíssimo. Por quê? Porque eu não leio sinopse. Eu sei que a gente vai ter aí uma estudante de Cambridge, se eu não me engano, e que existe aqui um sistema de magia que eu não sei ainda muito bem como funciona, e que vai acontecer alguma coisa que vai fazer esta querida entrar aí em uma... Se fala entrar em uma catabases? Ir em uma catabases? Não sei, mas que é essa descida no inferno. E aí, quando esse livro foi anunciado e as primeiras pessoas começaram a ler, a galera começou a falar que esse livro referencia muita coisa. E começaram a fazer listas de sugestões de leituras para fazer antes desse livro. E algumas delas, e na verdade as principais, eu acho, foi O Inferno de Dante e A Odisseia. Eu acabei lendo O Inferno de Dante, e foi uma... Oi, filha. E foi deveras uma experiência. A Odisseia eu acabei não conseguindo pegar. E aí eu pensei em tentar dar um jeito de ler, de qualquer jeito, a Odisseia antes de ler Catabases, mas eu quero muito ler esse livro, eu tô muito ansiosa, e assim, por mais que seja legal ver as referências e entender de onde essas referências vêm, eu acho que esse livro ele tem que se sustentar por si só. Então, estou lendo mesmo sem ter aí essa bagagem da Odisseia. Sei mais ou menos a história da Odisseia por cima, mas não li efetivamente. E ter lido O Inferno de Dante foi, assim, foi muito interessante, é uma coisa muito referenciada, muito... Desde quando eu fiz a leitura, eu não sei dizer quantas vezes eu já vi pequenas referências e foi muito engraçado notar, tipo, tá, isso vem de lá. Ok, entendi. E eu acho que também talvez um incentivo a quem tenha vontade, talvez, de pegar pra ler aí a Divina Comédia. Eu ainda não li as outras 2 partes. Eu quero muito pegar, mas por enquanto o foco foi só o Inferno. E assim, parecia muito mais assustador, tá? Vou confessar isso, eu achei que eu realmente não entenderia nada. Tem alguns momentos que tu lê umas partes e talvez precise reler pra entender. Eu li na edição da Penguin, recomendo bastante, porque antes de todo o canto tem ali um textinho explicando, mais ou menos. Então, ele te dá uma boa noção do que tá acontecendo e te situando, porque
O Inferno de Dante nada mais é do que uma grande fofocaiada daquele momento. O Dante é o autor e ele se coloca na obra, então, assim, tem uma grande sensação de fanfic, não sei explicar. Mas é isso, ele basicamente tinha várias pessoas que ele tinha problemas ou que ele não concordava e ele resolveu colocar todo mundo no inferno. Então, se tu lê dessa forma, sem colocar num grande pedestal, as coisas são mais fáceis de entender e de serem consumidas. Então foi uma experiência bem legal ter lido. Quero muito continuar. Queria muito ter pego a Odisseia, mas acabei deixando passar. Até porque eu queria muito ler na ordem, eu quero muito ler Ilíada e depois a Odisseia. Então, não tenho essas referências, mas tenho as referências sobre o Inferno de Dante. E aí, pra quem não sabe, Catábasis é, então, essa descida de um herói ao submundo, que é o que acontece aí em Inferno de Dante, né? Que nós temos os círculos, tá certo? Círculos do inferno. E aí eu sei que a Kuang vai misturar essas definições e essas simbologias do inferno e dessa descida e ao submundo com o mundo acadêmico. Então, até o momento, na verdade, agora eu sei um pouquinho mais sobre o que eu estou no capítulo 3, mas eu vou deixar pra falar mais, vou deixar pra comentar aí os primeiros capítulos um pouco mais pra frente. Até agora, o que a gente teve, mas basicamente foi conhecer aí os dois personagens principais, que é a Alice e o... não lembro o nome do moço. Legal. Peter. E o porquê que eles vão descer aí ao inferno, que é pra buscar o professor deles. E na verdade é o orientador da Alice, porque ela prefere ir para o inferno resgatar ele do que parar a pesquisa dela e ter que talvez escolher outro professor para orientar. Então ela sente a necessidade, ela precisa que as coisas saiam do jeito que ela quer e ela precisa se formar naquela instituição. E para isso, e com a carta de recomendação daquele professor. Então ela decide que vale a pena essa empreitada. Mas é isso, muito no início ainda, não sei o que esperar. Espero, na verdade, não sei o que esperar, mas espero gostar. Ok? Ok. E aí, deixa eu dar atualizações aleatórias pra vocês, né? Porque faz tempo que eu não apareço por aqui. O que temos de interessante. Li pouquíssimo nos últimos meses, e principalmente aí nas últimas 2, 3 semanas, pois estou obcecada por Twin Peaks. Comecei a assistir, pra quem não conhece, é uma série que eu também não conhecia, é uma série dos anos 90, e que, até onde eu sei, até o momento, tá? É uma série com 2 temporadas, aí a gente tem 2 filmes, e uma temporada, tipo, de retorno. E aí, eu estou já na segunda temporada, no final da segunda temporada, eu tô assistindo junto com o Nicolas. Será que ele vai estar assistindo? Não sei, mas ele me colocou nesse surto, tá? E tá sendo muito legal ir assistindo e fazendo teorias e comentando episódio a episódio. E eu tô muito obcecada, eu tô realmente aquele meme do... Eu passava 80% do tempo pensando em Twin Peaks e nos outros 20% torcer pra que alguém falasse sobre Twin Peaks, sabe? Então, tá sendo muito legal. Eu não... Como explicar? É uma grande série fumaceira e completamente sem sentido. Ela é dirigida pelo David Lynch. Lynch? É assim que fala? Acho que sim. Que é um cara muito doidão, né? Então, basicamente, até o momento temos muitas perguntas e poucas respostas, o que é sempre muito divertido. Eu gosto de coisas que se propõem a serem assistidas ativamente. Então, atualmente a situação que eu estou tendo eu tô vendo o episódio, eu pauso o episódio, ai, que legal, tem alguém na janela. Eu teço comentários, aí às vezes eu volto pra rever alguma coisa, porque às vezes foi muita informação em pouco tempo. Então eu tenho ido aos poucos, mas tem sido muito divertido. Aí nesse meio tempo também tivemos aqui, ó, mudança da sala, que finalmente posso falar isso pra vocês, eu acho, acredito eu, que a minha eterna obra acabou. Não acabou completamente, a gente ainda tem que pintar 2 cômodos, mas vai ficar para outro momento, porque tá muito úmido aqui por enquanto, então vida que segue. Mas finalizamos do que tinha que chegar novo, chegou. Agora eu tô fazendo, na verdade, coisas muito pequenas, tipo, hoje eu vou finalizar uma parede de porta-retrato que eu queria muito fazer. E é isso. Então a minha vida ultimamente tem sido assistir Twin Peaks, pintar Bobbie Goods e desenhos do tipo. Isso aqui, ó, vício. Fazer palavras cruzadas, tá? Estou obcecada. E às vezes ler. Então, prioridades, não é mesmo? Mas é isso. Vlog iniciado. Eu acho que talvez eu vou pegar pra ler um pouco mais aqui. E aí já vim fazer comentários iniciais sobre, ok? Vamos lá. Olá, galera! Hoje
é terça-feira, dia 16 de setembro. E eu tenho que vir aqui muito dar atualizações pra vocês, porque eu cheguei já aí uns 30, 40% de catabases e eu quero vir conversar com vocês sobre, mas eu ando fazendo outras coisas e ocupada com outras coisas e eu não consigo sentar e dar a devida atenção que vocês merecem. Então talvez eu demore um pouco mais. Mas o que eu quero contar é que terminei a primeira e segunda temporada de Twin Peaks, assisti o filme e quero começar aí a terceira temporada, ou retorno, como vocês quiserem chamar, que é a temporada de 2017. E aí depois tem mais um filme que são cenas cortadas desse filme que eu já assisti, que eu acho que eu também vou ver. E depois tem livros, descobri que tem livros. Então, assim, eu ando meio obcecada com Twin Peaks. Tenho passado muito tempo da minha vida pensando sobre isso. E tem sido muito divertido, assim, fazia tempo que eu não consumia algo que me deixava tão interessada, sabe? Focada ou levemente obcecada. No caso, coisas cinematográficas, porque livros eu tendo a ficar um pouco mais. E músicas também. Mas é isso. Então, esses meus últimos dias têm sido focados nisso. Eu tenho conversado muito. O Nicolas, coitado, assim, eu até mandei mensagem falando que pela quantidade de coisas que a gente comentou durante os episódios e ao decorrer aí da série, dava pra fazer tranquilamente muitas e muitas horas de conteúdo. Porque é uma série que ela te dá todo o espaço pra te assistir fazendo teoria, pra te ficar anotando coisas, pra te, sabe, ficar viajando. Então, tem sido muito legal isso, eu gosto muito disso. Coisas que eu consigo consumir ativamente me chamam muita atenção. E é um sentimento diferente, assim. Eu falo, eu sou muito a favor de consumir coisas bobinhas, coisas que não necessitem de 2 neurônios, porque é gostoso, é satisfatório, dá aquela relaxada, mas eu também sou muito fã de coisas que te deixam maluco, sabe? E Twin Peaks tem feito isso por mim. Então, por isso que eu estou meio sumida daqui, porque eu não posso ficar falando sobre a série aqui com vocês, pois spoilers, muitos, qualquer coisinha nessa série pode ser considerada spoiler. Eu tenho feito outras coisas, inclusive eu acho que eu coloquei aqui um take que domingo eu fui no shopping, no Iguatemi, visitar a nova livraria que temos aqui. Gente, que alegria ter livraria relativamente perto de casa de novo. Tem uma outra que é a livraria Paisagem, que tem no Bourbon Country, que é tipo do outro lado da rua do Iguatemi. Mas desde que a Saraiva tinha saído do Iguatemi, a gente tinha ficado sem uma livraria ali. E aí agora abriu a Travessa e ela é gigante. Ela tem muita coisa legal. Eu fui domingo, tava muito lotado, então eu não consegui gravar nada pra vocês, basicamente. E eu também não consegui aproveitar do jeito que eu queria, então eu espero conseguir ir aí nos próximos dias, no dia de semana mesmo, que eu acho que a tendência é que esteja mais calmo. Mas me deixou muito feliz, porque eu não tava esperando que teria tanto movimento, tava muito lotado. E agora em novembro tem a Feira do Livro aqui em Porto Alegre, que vai ter evento também, que a Tami e a Joy, que são as meninas do Resenha dos Sonhos e do Estante Diagonal, elas sempre fazem um evento que é um encontro de influenciadores literários, e esse ano vai rolar num espaço maior também. Isso me deixa muito feliz, assim, gosto de ver essa movimentação aqui, porque acaba que aqui tem, eu sinto que é um foco muito maior em crianças e um público mais velho. Então existe essa lacuna aí pros jovens adultos, e que é o evento que as meninas acabam cobrindo, assim. Então esse ano a gente vai ter vários autores, vai ter a Clara Alves, o Thiago Valente, a Maíra, a Ione vai vir também, e a Bianca Junk, eu acho que é assim que se fala sobre o nome dela. Mas uma galera, e isso sempre me deixa muito feliz, sempre me deixa muito animada. Na minha cidade, né, gente? Aqui do lado de casa não, porque é bem longe a Feira do Livro daqui. Mas, ainda assim, sabe? É aqui. Ai, felizinha! Olá, galera! Hoje é dia 29? 30? Hoje é dia 30 de setembro. Olha que lindo! Eu nem sei quando foi a última vez que eu conversei com vocês, mas eu acho que já dá pra ficar claro aí que eu falhei com este vlog, né? É aquele meme do A Minha Vida é uma sequência de falhas? Eu acho que é. Um grande meme. Mas, eu ia deixar pra gravar isso em outro momento, porém saí do banho agora, porque eu saí do banho agora, eu estou sem maquiagem, com uma espinha nascendo aqui, que provavelmente vai ser gigantesca, de cabelo molhado, parecendo um poodle, que eu sempre comento com vocês, né? Odeio essa sensação de cabelo molhado, mas acontece. Porém, se eu não gravar agora, eu não sei quando gravarei. E aí esse vlog tá há muito tempo parado. Nem sei quando foi a última vez que eu atualizei vocês, então vamos fazer isso. Eu acho que esse vlog deve estar cheio de entradas aí, de momentos e coisas que aconteceram, porque setembro foi um mês cheio de coisinha. Setembro é o aniversário do meu irmão, então eu fui pra casa da minha mãe. Teve outras reuniões aí familiares que eu participei. O que mais?
Foi mês de consulta, foi mês de várias saídas, inclusive teve a inauguração da Livraria Travessa no Shopping Iguatemi aqui de Porto Alegre, que eu fui, foi bem legal. Quero muito ir em outro dia lá, que eu ainda não consegui, em um dia que esteja mais calmo, porque o dia que eu fui estava lotado. Mas é legal ter esse novo local aí. Também abriu aqui em outro shopping, que é perto do Iguatemi, abriu no Country um espaço, tipo um lounge de várias coisas. E aí tem fliperama, tem boliche, tem aquele treco de jogar machado e tem um cinema. Eu acabei indo num dos dias ali, eu acho que foi uma terça-feira. Inclusive achei que está bem mais vazio. A ideia era ir pra jogar boliche. Só que a gente chegou lá e tava lotado. E não deu pra jogar boliche, porque eles ainda estão ajeitando como vai ser essa questão, porque a pista de boliche tu paga a hora, né? E aí tem um número limitado, só que tem que ter uma fila de espera, mas não tava rolando muito bem de um jeito organizado. Aí acabei jogando coisas do fliperama, foi bem legal. Inclusive, eu devo ter uma entrada disso, porque eu acho que eu gravei. Me diverti, adoro esses jogos, mas... E aí a gente ia comer nesse lugar, que também tem uma parte ali de alimentação. Mas no fim a gente resolveu ir em outro lugar do shopping, que tem um espaço que tem vários restaurantes. E aí a gente foi comer comida mexicana, que é muito bom, sempre, adoro. Comemos tacos. Delicinha. E depois churros. Os churros desse lugar, se tu é aqui de Porto Alegre e tu não foi no Tangamandápio, pelo amor de Deus, vá. Eles têm um restaurante mesmo, que eu não vou lembrar o nome da rua, mas é ali mais pro Moinhos. E aí tem essa parte de que é um negócio menorzinho, que é dentro do country, eu não vou lembrar o lugar, mas é ali no segundo andar, quase do lado ali da livraria que tem. E aí ali dentro tem vários restaurantes e tem uma parte do Tanga que é... Eu adoro a comida deles. E aí comemos tacos e churros, foi excelente. Depois voltei pra casa e foi isso. Aí, semana passada, eu até tô com a camiseta do dia, tá? Tivemos show da Ana Vitória, eu e minha mãe fomos, foi muito legal. Inclusive, uma coisa engraçadinha, assim, peculiar que aconteceu, porque o último show que eu fui foi o show da Ana Vitória em 2019 com a minha mãe. E aí, nossa, basicamente 6 anos depois a gente retornou ao show delas. E foi muito especial, porque uma vida aconteceu nesse meio do caminho, assim, muitas coisas. E foi muito especial estar com ela nesse show. Eu gosto muito e eu acho que às vezes eu fico muito tempo sem fazer essas coisas e a gente acaba esquecendo o quanto a gente gosta. Nossa, foi uma experiência incrível. Berrei as músicas, peço perdão se alguém ao meu lado estava incomodado, porque eu tava muito envolvida no show, foi muito gostoso. E assim, todas as coisas foram dando certo, que eu também tava achando que ia dar tudo errado, no fim deu tudo certo, foi super tranquilo. Eu fui com a expectativa de comprar a camiseta oversize delas e eu estou obcecada. Ela é tipo a minha nova camiseta de conforto e maravilhosa, tá? Mas é isso. Se eu acho que ainda tá, eu acho não, né? Eu tenho certeza que tá rolando porque foi o segundo final de semana dessa turnê Esquinas delas. Mas se a turnê ainda não passou na sua cidade, você gosta minimamente de Ana Vitória e ainda tem ingresso sobrando, vá. Tá muito gostoso esse show, tá muito bom, tá? É assim, ó, é satisfação. E aí, vamos falar sobre... Não, deixa eu fazer uma outra atualização. Eu acho que eu comentei nesse vlog aqui que eu tinha começado a assistir Twin Peaks. Eu estou na 3ª temporada, e última no caso, né? E eu tô meio chateada, porque eu tô sentindo essa temporada muito diferente do resto das coisas relacionadas a esse mundinho. E, inclusive, pedirei perdão publicamente ao Nicholas, tá? Porque eu tô enrolando ele, coitado. Porque a gente tá assistindo meio juntos pra conseguir ir comentando os episódios pouco a pouco. E eu tô deixando ele esperando. Coitado. Perdão. Mas setembro foi um mês meio doido do lado de cá. E eu não tô tão animada com essa temporada. Essa temporada tem... Não sei, não tá me agradando tal qual as outras. E aí... Mas terminarei, continuarei assistindo porque quero respostas. Acho que não terei respostas. Mas assim, pra quem gosta de umas coisas meio viajadas, gosta de assistir as coisas ativamente, Twin Peaks é uma boa, tá? Recomendo. Aí, o que mais temos? Acho que é isso. Então vamos comentar sobre o que era pra ser o assunto central deste vlog. Essa leitura. E assim como eu falei com vocês em gravar esse vlog recentemente, este livro falhou comigo, tá? Ou eu falei com esse livro, pode ser também.
porque eu tinha expectativas. Eu comentei com vocês que eu tinha expectativas, e eu comecei a ler esse livro muito animada. Só que, assim como Impostora, que eu comecei muito animada, Impostora eu sinto que eu mantive mais a minha animação e no final ela despencou. Este livro aqui foi uma grande decrescente. Então, sério, eu fiquei muito frustrada. Eu achei que eu ia ler esse livro muito rápido, não foi o que aconteceu. Eu terminei de ler esses dias, tipo, foi quase um mês inteiro com esse livro. E eu não tinha vontade de voltar, porque não funcionou comigo. Eu me sinto tão frustrada com isso. Eu acho a ideia do livro muito boa, as coisas sendo contadas, os tópicos sendo falados fora do livro, eles são muito interessantes, eles parecem muito legais, eles me chamam muita atenção, mas o jeito que as coisas aconteceram foi frustrante pra mim. Essa é a palavra. Eu não consegui me conectar muito bem com os personagens. Eu entendo que esse livro é para fazer uma grande crítica aí à academia e como às vezes as pessoas que estudam e que estão nesse ambiente podem se sentir superiores ou elas são muito inteligentes em uma área específica da vida delas e as outras coisas ficam meio de lado por causa disso. E faz sentido, concordo, acho uma boa crítica, mas eu não consegui aproveitar o livro do jeito que ele foi escrito. A gente tem essa ideia tão interessante que é essa descida ao inferno, passar por todos os círculos do inferno e sendo uma jornada, tanto uma jornada de aventura, de conhecer esse lugar, esse terreno, esse ambiente que tá tão no imaginário, tipo, o que é o inferno, são círculos mesmo, o que vai ter em cada um, como essas coisas vão se apresentar para a gente, sabe? Existe toda uma curiosidade em relação a isso. Então é um tema que chama atenção. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa jornada e essa aventura, a gente também tem uma jornada de autodescoberta do personagem, querendo ou não, enquanto ele está andando por ali, porque faz sentido que ele vá rever as coisas que ele fez na vida. E isso é muito interessante. E aí a gente tem aqui uma questão também que a gente vê a Alice descendo ao inferno e a lógica é que esse livro se passe muito na cabeça da personagem, porque ela vai estar andando pelo inferno, não necessariamente ela vai ter companhia o tempo todo. Isso não é uma coisa que me incomoda em outros livros, mas foi uma coisa que me incomodou aqui. Porque era essa sensação de que a gente não saía do lugar. E aí a gente tem um personagem aqui que é o Peter, que eu acho que dá uma equilibrada legal em vários momentos. Só que quando ele não tá em cena e quando ele não participa ativamente das coisas, a gente fica só com a Alice. A Alice, ela não foi uma boa personagem. Ela foi uma personagem que me irritou muito. E eu entendo que talvez isso faça parte da crítica. E tudo bem, mas, sabe, eu sinto que faltou alguma coisa, que eu sempre fiquei do lado de fora do vidro, olhando, e eu não consegui me conectar realmente, me preocupar, e algumas coisas acontecem e eu não achei que fosse ter consequências, e o jeito que se resolve, realmente as consequências não são, no meu ponto de vista, tão grandiosas e importantes e sérias quanto elas deveriam ser. Então eu sinto que o livro todo faltou alguma coisa pra mim, e por causa disso eu não consegui gostar, eu achei muito morno o tempo todo. Eu até vi algumas pessoas comentando algumas coisas sobre a personalidade desses personagens e como eles são muito inteligentes em uma área e em outras coisas muito burros. E eu acho que isso é condizente. E eu acho que pra mim isso acabou passando mais batido. Algumas soluções escolhidas ao decorrer do livro me incomodaram muito, muito, muito. E eu não consegui só falar, ai, tá tudo bem. E faz parte da crítica, tipo, vou dar uma nota muito boa porque é uma boa crítica. É uma boa crítica, mas eu não acho que foi bem executada. Outra coisa que também falaram muito, que é sobre a grande quantidade de referências a obras e autores e personalidades. E isso não me incomodou em nenhum momento. Inclusive, eu tinha dito que eu tinha lido o Inferno antes de ler Catabases, porque falavam que era necessário e era uma leitura que eu já queria fazer, então juntei o útil ao agradável. Mas dá pra ler tranquilamente sem ter lido nada dessas referências previamente. A Kwang explica isso muito bem, ela situa o leitor no que ela precisa que o leitor entenda sobre aquela referência, aquele personagem, sabe? Então é bem tranquilo isso. Não acho que seja, sei lá, igual as pessoas falaram, de ela colocar como ela é inteligente. Nada a ver. Não me estressa. Mas em compensação, as outras coisas não funcionaram pra mim do jeito que eu gostaria que funcionassem. Talvez alguém que esteja dentro da academia, que passe por tudo isso, se envolva muito mais com os personagens. Eu inclusive, achei que eu ia me
identificar muito com a Alice, porque por muito tempo eu fui a pessoa que necessitava desesperadamente dessa validação acadêmica, que é o que a gente vê muito aqui. Mas não aconteceu. E aí a gente tem esse personagem que é quem tá sendo o objetivo dessa missão, que é salvar este professor, que é o orientador tanto da Alice quanto do Peter, que é o Grimes. Acho que desde o princípio é muito óbvio o quanto essa relação dos dois com esse orientador, ela é problemática e ela tem coisas erradas, bem erradas. Ao longo do livro a gente vai se aprofundando mais nisso e talvez tenha sido a parte que eu mais me interessei, porque é uma crítica válida, sabe? É um deboche também que a Kwang faz, que é válido. A gente vê esses personagens abrindo mão de 50 anos, metade da vida deles, uma coisa assim. Eles abrem mão de tempo de vida deles para descer ao inferno e resgatar esse orientador para eles conseguirem entregar o que eles estão fazendo, sem ter que mudar de orientador, sem ter que... Porque eles precisam que as coisas aconteçam exatamente daquele jeito. Porque é como se o que eles são nesse ambiente acadêmico só dependesse 100% do orientador. Então, eles sem o Grimes, eles não são nada. Então, eles precisam partir dessa aventura. Eu vou me repetir nisso, mas essa parte da crítica é muito interessante, ela é muito boa de ser colocada, porque a gente vê que essas pessoas da academia, o quanto elas priorizam só isso e por causa dessas escolhas, elas não vivem a vida, elas preferem abrir mão de anos de vida por causa de um trabalho, porque é aquilo que vai definir tudo que ela é. Então, eu acho isso legal. Acho legal também esse caminho de autodescoberta dos dois, mas principalmente da Alice, em que ela vai vendo as coisas que ela já fez, as coisas que ela já abriu mão, as coisas que se ela tivesse olhado com mais calma não fariam sentido, mas que quando aconteceu ela não pensou duas vezes em concordar e em tomar essas atitudes. Mas ainda assim, a maior parte do livro é ela andando pelo inferno e eu sinto que essa parte foi maçante e foi chata. E foi a minha sensação no final do livro é que eu passei grande parte dele andando de um lado pro outro sem sofrer grandes consequências. E é o inferno, sabe? Era pra ser uma coisa mais, acredito eu, nas minhas expectativas, era pra ser uma coisa mais amedrontadora. E na minha cabeça era pra ser uma coisa mais amedrontadora. Tá certa essa palavra? Mais assustadora, sabe? Mais sério. Então é isso, não curti muito, infelizmente. E, assim, eu marquei horrores. Dá pra ver, será? Eu marquei um monte de coisa. Eu tava muito empenhada em gostar desse livro e eu tentei muito. Mas não rolou, infelizmente. Eu acho que isso é um sentimento muito louco, porque não é que eu não gostei porque eu não entendi o livro ou porque eu achei desnecessário. Não, foi só porque ele realmente não funcionou comigo. Então, acontece. E por causa disso também eu acabei deixando o vlog de lado, porque eu não tava a fim de ficar conversando sobre a leitura que não tava rendendo do meu ponto de vista e não tava fluindo. Mas terminei, li tudo. Espero muito gostar mais de Babel e The Poppy War, porque eu tenho todos eles aqui nesse... Será que dá pra vocês verem? Eu acho que eles estão aqui. Lerei em algum momento. Tenho mais expectativas, principalmente com Babel. Eu acho que Babel talvez conversará melhor comigo. Veremos. E aí, pra encerrar, gostaria de dizer que estou lendo este querido aqui, Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Tô bem no início. Provavelmente vai ser uma leitura aí que vai me acompanhar por um bom tempo, porque é um livro mais teórico, assim. Então, eu não vou ler tudo de uma vez, é pra ser uma grande leitura aos poucos. Já acabei de encontrar um marcador no livro que eu não sabia que tinha. E aí, enquanto eu leio isso aqui, é aquela coisa, um pouco de droga... Não, pera, um pouco de droga, um pouco de salada. E aí, eu estou lendo isto aqui, este querido tijolo. Também ainda estou bem no início. E provavelmente vai ser o que eu conversarei com vocês no próximo vlog, que eu espero não falhar. Rezem que dará tudo certo. Mas é isso. E aí, provavelmente no próximo vlog teremos que assuntos? Teremos álbum novo de Taylor Swift. Gente, eu tô tão ansiosa por isso, eu não consigo nem explicar. E este querido, talvez eu fale um pouco sobre essa leitura aqui, mas não prometo nada, porque não prometo. E também, outubro tá chegando aí, e a minha meta de outubro é ler Dança da Morte, que é outro calhamaço desses aqui, né? Então não estarei prometendo muito mais além disso. Não tô prometendo nem isso direito, sabe?
Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse grande vlog Frankenstein que aconteceu. Peço desculpa a todos os amantes de catabases, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não rolou. E é isso, deixa aqui teu comentário. Se tu já leu Catabases, me conta o que tu achou. Se tu concorda, discorda, sei lá, tente trazer argumentos que me façam mudar de ideia. Eu tô aceitando, eu tentei muito. Eu li várias opiniões pra ver se alguma coisa iluminava a minha mente. Eu falava, não agora, pensando por este lado, mas ainda não aconteceu. Quem sabe a sua opinião é que fará isso. Mas também não prometo nada. É isso. Obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa o like. Beijinhos e até a próxima.